Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia, né? E a palavra do dia de hoje, o que foi? Que caiu, Cris? Na Bíblia Sagrada, livro de Tobias, capítulo 12, manifestação do anjo Rafael. Olha só. E aí, Direi? Aqui caiu assim no esboço 173, pastores segundo o coração de Deus, né? E fala sobre os pastores segundo o coração de Deus e pastores com conhecimento e inteligência, né? Aí conclui aqui embaixo: os pastores segundo o coração de Deus são aqueles que apacentam o rebanho com conhecimento e com inteligência. São aqueles que ensinam o povo com sabedoria. São aqueles que sabem conduzir de forma prudente, se conduzir de forma prudente diante de Deus e dos homens, né? Naquele texto ali de Tobias, relata a história de um anjo, que Deus envia um anjo para auxiliar, né, o filho de um homem que tinha uma herança, que precisava buscar atrás de uma herança, precisava ir para um lugar. Ele não tinha como, ele ia ter que ir sozinho, e Deus enviou uma pessoa para ajudar, um anjo para ajudar ele, né? E nesse trajeto o anjo promete para o pai: vou acompanhar ele na ida, na sua volta, vou proteger, vou ajudar ele, né? Ele vai lá e vai voltar com segurança, com o objetivo concluído. Eles fazem isso e no retorno eles tentam, né, abençoar, dar algo para esse anjo aí em forma de agradecimento pelo seu comportamento, pela sua ajuda, pela sua atitude, né, de ajudá-los. E então o anjo vai se revelar, né, como um anjo, revelando a eles que ele não é uma pessoa comum. Ele é um anjo que foi enviado ali por Deus com um propósito naquele momento ali. E o que aqui a gente pode entender nisso, irmãos? Às vezes a gente está diante de pessoas que realmente às vezes não são pessoas, porque Jesus falou na palavra assim, muitos de vós já hospedaram anjos sem mesmo saber que eles eram anjos. Ou seja, anjos se colocam em forma carnal, assim como nós, fala como nós, é como se fosse uma pessoa natural. Muitas das vezes, irmãos, isso é verdade, a Bíblia diz. E às vezes nós não conhecemos as pessoas, as ações delas ali, às vezes ela passa por um momento ali. Você encontra em um mercado, você encontra numa rua, você encontra alguma coisa, fala com um anjo ali, o anjo fala com você e você não sabe que é um anjo. A menos que ele se revele depois no final para você. Mas aqui nesse texto diz que Deus envia esse anjo para ajudar esse homem. E eu aprendo que nós temos que ter muita atenção como a gente tratar as pessoas, como a gente devemos nos portar com pessoas que a gente não conhecemos, porque realmente às vezes nós podemos estar falando com um anjo da parte de Deus, ainda que seja para nos dar uma orientação sobre um conserto, né, da nossa parte, ou como para nos incentivar a alguma coisa que Deus tenha preparado para nós e nós estamos com temor ou medo de estar fazendo. Então Deus vai enviar um anjo, né, um anjo para nos estar nos auxiliando e está fazendo isso. Então a gente viu que esse homem aqui, o anjo acompanhou e voltou, e o anjo explicou para eles: não sou daqui, eu fui enviado por Deus, então tudo que eu fiz em favor das vossas vidas, todo o benefício que eu trouxe para vocês, rende a sua glória a Deus, porque fui enviado. Eu não vim aqui porque eu quis, foi alguém que me enviou, Deus me enviou aqui, e eu fiz o que eu tinha que fazer conforme Ele me enviou. Mas agora eu retorno para aquele que me enviou, então os agradecimentos, a graça, tudo seja para Ele, né? Dê tudo a Ele. E o anjo foi e some. Naquele momento o anjo desaparece dali, e eles ficam com a boca aberta assim, porque passaram um período de tempo sendo orientados, sendo ajudados por aquele anjo, e não sabiam que era, não tinham o conhecimento que era um anjo, né? E no livro aqui dos esboços, quando está falando de pastores segundo o coração de Deus, pastores que não pensam como homens comuns, mas que têm um pensamento de acordo com o pensamento de Deus. Segundo Davi, antes de ser escolhido por Deus, ele estava ali conduzindo o rebanho do seu pai, era o único que conduzia o rebanho, era o menorzinho de todos, mas o coração dele era um coração que pensava como um coração de Deus. E muitas das vezes, todas as vezes, Deus escolhe pessoas dessa forma, que venham pensar como Ele, que venham ter os objetivos dele, que venham agir como ele quer que as pessoas ajam na terra. E esses são os verdadeiros pastores escolhidos por Deus, porque eles pensam, que nem na conclusão aqui, eles têm que andar de sabedoria e com prudência diante de Deus, que está lá em cima, e diante dos homens que estão na terra. Então ele não vai se comprometer nem com uma parte nem com a outra, está se comprometendo de forma errada. Ele vai estar sempre fazendo com prudência. Ele tem que saber que Deus está vendo o que ele está fazendo para as pessoas, e os homens também estão vendo o que ele está fazendo para Deus. É uma coisa muito importante isso, porque você tem uma postura ali, esse cargo de pastor, esse título de pastor, certamente Deus está observando se você está cumprindo esse seu título de pastor, chamado por Deus como um pastor de Deus,
E os homens estão vendo também a mesma coisa, se você está cumprindo esse seu título com postura de pastor, de homem de Deus. Então você vê que tem que ter postura com Deus, para fazer o que Deus quer que você faça, e também as pessoas vão estar de olho ver se você está fazendo o que Deus quer que você faça. Você vê como que é muito difícil ser o coração, tem que ser o coração de Deus, porque senão você vai agir com a vontade de Deus e vai ser reprovado por homens. E se você agir com a vontade dos homens, vai ser reprovado por Deus. É uma coisa muito difícil. Então você tem que agir de forma com aquele que te chamou. Quem chamou? Deus. Só que com prudência, irmãos. Mesmo que der alguma coisa para você falar, uma orientação, uma exortação, seja prudente em falar isso para que você não seja, talvez, não reprovado, mas não aceito pelas pessoas. O homem tem que ser prudente. Ele tem que saber como atingir certas situações de forma como Deus queria que fosse, como Deus quer que seja, com calma, com paciência, com conhecimento, com sabedoria. Como a gente adquire isso? Buscando somente de Deus. Se a gente é um pastor de Deus, a orientação tem que ser dele. Então nós temos que fazer conforme o que ele quer, não conforme o que eu acho ou o que eu penso que deve ser. Eu tenho que saber como que Deus quer que eu agiria nesse momento. Eu vou ter que ir para a Bíblia, ter o conhecimento da Bíblia aqui sobre cada assunto, sobre cada momento, de cada situação, cada experiência que foi tida aqui na Bíblia pelos homens e mulheres de Deus. E através dessas experiências eu tenho o pensamento como que Deus queria que fosse feito ali. A justiça, né, a orientação para aquela situação de cada pessoa. Então você tem que ter prudência. Mas uma coisa sempre Jesus disse. Pedro pergunta para Jesus, até quantas vezes devo eu perdoar o meu irmão? Eu devo perdoar alguém? 7 vezes? Jesus olha bem para ele e fala assim, não Pedro, até 70 vezes 7. Né? Olha que coisa que Jesus ensina para ele, até 70 vezes 7, ou seja, é infinito o perdão, irmãos. O perdão, se enquanto a pessoa vir falar para você, me arrependo, você deve perdoar. Não importa se lá amanhã ou 5 minutos depois você está fazendo a mesma coisa. Você vai falar, meu irmão, eu me arrependo, você deve perdoar. Nunca negue o perdão a alguém. Né? É uma instrução que Deus deu para Pedro. Pedro ficou meio sem saber o que fazer ali. E ele falou, até 70 vezes 7, Pedro. Então o que a gente aprende, irmãos? Porque você está representando alguém. Você está representando um ser divino, um criador de todas as coisas. Então você tem que saber agir como essa representação. Representar mesmo Deus de forma amorosa, de forma carinhosa, de forma atenciosa, de forma cuidadosa com as pessoas, com as ovelhas ali, com aquele pessoa que está ali te ouvindo, para que eles sejam instruídos e saibam que é Deus falando. Deus orientando a vida deles, né? Essa é a importância de você ser guiado por Deus. E Deus enviará anjos para te ajudar nisso, se for necessário, para te orientar, para te aconselhar. Sempre vai ter alguém ali enviado por Deus, seja pastor, seja anjo, vai ter alguém ali enviado por Deus, que você vai saber que é de Deus pelo comportamento, pelas suas ações, sua atitude. Você sabe, é Deus que está usando essa pessoa, é Deus que está nesse negócio. Você conhece, você percebe. Quando o fruto vem da Bíblia, quando o fruto vem do conhecimento da Bíblia, do amor, do carinho. Porque Deus, irmãos, Ele é amor. Ele é amor. Ele é justiça, mas primeiramente a Bíblia diz que Ele é amor. Ele ama, então Ele tenta abranger isso, tenta ajudar tudo com amor. Mas se não der certo, aí vai haver a justiça. Se a pessoa não aceitar isso, vai ter a justiça. Então, o que Deus ensina a nós muito é amar as pessoas, perdoar as pessoas, cuidar das pessoas. Não criticar, não apedrejar, não maltratar. Porque a gente sabe que toda a terra, toda a plenitude, as ovelhas, a noiva, como diz a Bíblia, é de Deus. Não é nossa, né? Não podemos fazer com a noiva o que nós queremos. A igreja é a noiva do Senhor. Eu não posso tratar a noiva como se ela fosse uma prostituta, uma vagabunda, como se fosse uma... Não pode ser assim, irmãos. A noiva, a igreja, representa todo o corpo, ela representa a noiva do Senhor. Então tem que ser tratado com respeito, com calma, né? Sempre tentando ajudar e não prejudicar, não afastar, mas cuidar com carinho, porque a noiva é do Senhor. Né? É a noiva do Senhor. Então, aqui nessa palavra fala dos anjos, né? Do anjo Rafael que veio até Tobias, e também fala aqui dos pastores, né? Como tem que se lidar com as pessoas. Quando você pastoreia alguém, não importa se é a igreja, onde for, você é teu pastor na sua casa, a professora é a pastora na escola, né? Numa empresa, o seu patrão é um pastor, o seu diretor é o pastor. Então, assim, essa palavra são para todas as pessoas, para que sejam pastores de Deus. Porque, assim, acima de qualquer regra da empresa, qualquer regra da escola, em qualquer regra de uma igreja, existe o quê? O amor e temência a Deus, em primeiro lugar. Então, nós temos que agir conforme Deus agiria.
e não as regras do homem, porque todas as regras que não foram os 10 mandamentos não foram ensinamentos de Deus, não foram regras de Deus, porque Jesus e Deus sempre abençoou o homem de uma maneira assim de perdão, de ensinamentos. Então a igreja, como a escola, como a nossa casa, como a empresa, que você está ali como gestor, como pastor daquele lugar, você tem que sempre pensar como Deus pensaria, né? Será que nessa hora de sacrifício da minha empresa eu não teria que me doar mais? Será que na hora de um problema no meu lar eu não teria que pensar melhor e abrir a Bíblia para ver qual que é a palavra de Deus nessa situação da minha casa? Eu tenho que ser a pessoa que seja a rocha. Você não pode abandonar um ente querido por causa de uma regra da igreja. Você não pode abandonar um funcionário por causa de uma regra daquela empresa, porque muitas vezes as regras são passadas, são erradas, são deturpadas, né, pela imagem daquele local. Então você tem que saber como você conduz uma criança na escola, como que você conduz a tua família dentro da tua casa, como que você conduz o teu trabalho, que as pessoas dependem de você, e como os pastores pastoreiam, os padres pastoreiam os seus fiéis, né? Porque ali estão eles esperando uma palavra, muitas vezes a palavra que importa, a teu posicionamento, e o teu posicionamento não pode ser a regra do homem, depende da situação, né? Dependendo da situação, é a regra de Deus. Você tem que ser Deus, você tem que ser anjo na vida daquela pessoa, para que aquela pessoa tenha de você a palavra, que o conforto que seria se ela estivesse conversando com Deus. O que ele faria para ela? Como que ele resgataria aquela alma? Como que ele puxaria aquela alma para a igreja? E não afastando aquela pessoa com crítica, com apontamento de dedo. Então nós temos que ser Deus em todos os momentos, para que a gente não acarrete na vida do nosso próximo, né? Mais tragédia, mais dor, mais dificuldade, que é o momento que ela precisa de um apoio, de um carinho, de uma atenção, de um amor, e amor incondicional, aquele que Deus tem por nós. Então, antes de qualquer local que você esteja sendo líder, seja líder de Deus, porque Deus está em todos os locais, independente de regras do local, independente daquele que local vai falar para a pessoa. Então, um pastor de Deus, um homem de Deus, como o Jair fala, uma mulher de Deus, uma pastora de Deus, é aquela que vai agir como se ela fosse Deus na vida do seu próximo, do ser humano, porque Deus é maravilhoso e Deus não pune, porque se você erra, tem tantas pessoas que erram nessa vida, mas Deus perdoa. As regras do local não vai perder, né, a teu fortalecimento, e nem você vai perder seu poder perante aquele local. Por quê? Porque se você abrir uma exceção, se você soube conversar, mas deixe Deus falar através do seu pastor, como se você fosse Deus aqui, para orientar todos aqueles que te seguem, todos aqueles que dependem de você, depende da nossa resolução. Seja responsável como Deus seria, né? E Deus está em todos os locais, só que Deus não faz um milagre toda hora. Ele quer que você tenha responsabilidade, que você tenha seus cuidados, que você tente melhorar, que você seja uma pessoa melhor em todos os momentos. E quando nós cuidamos de pessoas, a responsabilidade redobra, triplica, né? Quadriplica, 7 vezes mais. Por quê? Porque a nossa responsabilidade é de um líder que vai agir com aquela pessoa na vida dela. Você pode mudar o rumo daquela vida, daquela história, para o bem ou para o mal. Então vamos ter a nossa consciência firme e sempre não pensando no nosso poder e na nossa imagem, mas pensando na imagem de Deus. O que ele faria naquele momento se estivesse no nosso lugar, a pessoa perguntando aquilo para Deus. Amém? Amém. Então vamos ser Deus na vida dessas pessoas. Gente, um dia abençoado para vocês, que vocês tenham bênçãos e bênçãos sem fim nos seus dias, e quem for líder, que seja um líder de Deus. Que a paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Deus abençoe. Amém. Amém. Obrigada, gente.